Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado sempre. Chamando a atenção que você pode acessar o canal no YouTube. O canal chama-se Aldoir Santos, é o canal no YouTube onde tem lá todos os vídeos que você também acompanha aqui no Instagram. Mas é importante que você se inscreva lá, ative as notificações e a gente vai conversando por lá também. Breve nós teremos lá no YouTube outros vídeos também aí para o mês de julho. Pessoal que está chegando, muito obrigado, sejam todos bem-vindos hoje aqui em nosso bate-papo. Hoje nós vamos ter dois convidados. Já nós vamos falar com a Marília Gasparini, sócia proprietária da Euforia, e também com o Leonardo Andrade, da LA Uniformes, que é a empresa responsável aí pela fabricação de uniformes também aqui em Vacaria. São duas experiências interessantes do ponto de vista do empreendedorismo, especialmente agora nesta época de crise, de pandemia, por uma situação em que a gente não imaginava que fosse. Imagine então os empresários, aqueles que investem. E quem está iniciando um negócio ainda são experiências de quem está começando um pouco o negócio. Veja bem como é que é esta situação, né? Então, sejam todos bem-vindos. O pessoal que está chegando aí, muito obrigado. Tem novidade também na live, da primeira live, que a gente vai até sortear hoje um brinde aí, né? Um mimo para o pessoal que nos acompanha já aí há 2 meses nas lives. Tem pessoal que sempre está aqui, claro. Tem alguns assuntos que interessam a mais alguns, outros a outros, e assim a gente vai conversando. Mas já estou vendo a Marília aqui no meu monitor, no nosso vídeo. Como vai? Tudo bem, Marília? Boa noite, Aldoir, tudo bom? Tudo ótimo. Então tá bom. Vamos Muito esperar aí a galera entrar, né? Vamos começar a nossa primeira live. experiências novas, né, Marília? Mundo novo, né, Aldoir? Tudo novo, tudo completamente novo, tanto pra mim, quanto pra você, quanto pra todo mundo, né? A gente tá vivendo um mundo que nunca imaginávamos, mas eu acho que diante disso a gente vai aprender muita coisa. Sem dúvida nenhuma. A sua formação é publicitária, né? Sou publicitária, inclusive trabalhei muitos anos nessa área, né? Eu trabalhei 7 anos como assessora de comunicação de uma entidade aqui em Vacaria, mas me fortaleceu muito, porque hoje eu uso muito isso nas mídias sociais com as lojas, né? Então, para mim foi muito bom, apesar de eu não estar trabalhando diariamente com assessoria de comunicação, a publicidade me ajudou para as redes sociais e para as mídias digitais hoje em dia da loja. Ah, isso é muito bom, legal. Quero dizer que o pessoal que está chegando aqui, que o Leonardo, né, o Leonardo Andrade, vai participar no segundo bloco. Nós vamos dividir em 2 blocos, que tecnicamente não é permitido, não é possível colocar, porque senão a gente colocaria os dois já aí, né, dividiria a tela. Mas como nós não temos como dividir a tela, a gente vai ouvir também a experiência do Leonardo na segunda parte aí da nossa conversa de hoje, que é sobre a questão do empreender nessa época de crise. Bom, aonde você decidiu, Marília, que é a sócia proprietária da Euforia, sair da zona de conforto, teoricamente, né? Porque sair da zona de conforto, o Leonardo Andrade já está, o Léo está aí já acompanhando e daqui a pouco ele vai participar aqui conosco. Então, pessoal, aguarde que daqui a pouco a gente vai ouvir o Léo também. Mas quando que você decidiu, Marília, sair da zona de conforto, né? E partir para esse lado, para esse empreendimento? Boa noite, então, Aldoir, o pessoal que está entrando aí na live. Quero deixar um abraço para o Léo e parabenizar ele também. Eu acompanho o trabalho dele nas redes sociais, também é muito forte. E eu admiro muito todas as pessoas que têm coragem para empreender, porque não é fácil. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, Aldoir: ah, eu quero abrir o meu negócio próprio para trabalhar menos. O que é uma mentira, né? Na verdade, você vai trabalhar muito mais, mas assim, tem a parte recompensadora, porque eu acredito que tudo que a gente faz com amor e que se você gosta, vai vir resultados bem positivos, né? O meu caso foi assim, eu me formei em publicidade, eu sempre gostei muito de moda. Então, quando eu fui fazer publicidade, eu estava entre moda e publicidade. Eu acabei optando por publicidade na época, o que me ajuda muito hoje. Mas eu sempre fui muito ligada. Minha mãe teve comércio durante 15, 20 anos. Então, eu e minha irmã, que hoje é minha sócia, nascemos no meio do comércio. Então, a gente foi criada com vendas, foi criada no meio do público. E isso nos fortaleceu muito, né? E isso a gente viu desde pequeno o que, que era empreender, o que, que era trabalhar, o que, que era. Então, isso nos ajudou sem dúvidas. Mas foi um momento assim, da vida que eu trabalhei 7 anos então como assessora
de comunicação de uma entidade, e nessa oportunidade eu convivia com muitos empresários. Então eu sempre agarrei todas as oportunidades que eu tive nesse local de trabalho, como cursos, como treinamentos, toda semana tinha. E como eu era funcionária, eu podia participar sem ter um custo. E eu aproveitei isso. Então eu fui participando de todos os que tinha. Participei de Jovem Empreender, de Núcleo de Empreender, Jovem Empreendedor, curso de treinamento, de vendas, de administrativo, tudo que tinha eu fui participando. Porque eu sabia que em um momento da minha vida eu ia querer empreender, eu ia querer ter o meu próprio negócio. Mas para isso eu precisava estar fortalecida, eu precisava tentar entender um pouco de tudo. E foi o que aconteceu. Então eu trabalhei durante 6, 7 anos, eu não sabia exatamente no que eu queria empreender. Mas eu sempre fui ligada à moda, então eu sempre gostei muito disso. E nesse meio tempo eu comecei, uns 2 anos antes de eu sair da entidade, eu trabalhava já também como promoter, e aí fui me organizando financeiramente, guardando dinheiro para poder abrir meu próprio negócio. Até nesse momento eu não sabia o que ia ser. Aí um dia eu fui viajar com a minha mãe para fazer compras, nós tínhamos um CNPJ ativo, né? E aí eu trouxe algumas roupas para testar, para ver como que ia ser. E eu comecei a vender em casa. Comecei a vender para as minhas amigas, comecei a postar no Facebook. Na época não tinha muito Instagram, não era muito forte, né? Era mais o Facebook. E foi indo assim, e deu certo. Era uma brincadeira, era uma coisa para passar um tempo e foi crescendo muito. Então, assim, eu comecei como a gente fala hoje, sacoleira, né? Comecei vendendo em casa. Chegou uma hora que ou eu tinha que optar, ou eu trabalhava ou na empresa, né, que eu trabalhava, ou então eu fortalecia o meu negócio. E aí, pensando muito, como eu já vinha me preparando para isso, eu optei por abrir uma loja, que era a primeira Euforia. Então, há 3 anos atrás, nós abrimos a Euforia, que foi no Centro Comercial Sarasvati. Meu esposo me ajudava, mas era uma coisa assim, tudo muito nova, tudo começando. Nós aprendemos e apanhamos muito durante 2 anos, né? Aham. Eu digo que foram os tombos que nos fortaleceram, porque nada foi fácil nesse caminho, era tudo muito novo. Então a gente aprendeu, comprei errado, foi um monte de coisa que a gente foi aprendendo, né? Então, nesse meio tempo de 2 anos de comércio, a gente aprendeu muito, se fortaleceu muito. E o que eu via em Vacaria, que eu estava tendo uma loja que não era exatamente o que eu queria. Eu precisava mudar, eu precisava crescer, eu precisava ampliar. Eu tinha muito essa vontade. Então eu consegui isso através de uma sócia. E hoje em dia a sociedade não é fácil. Então a gente normalmente opta por alguém da família e que pensa parecido com você. Que Certo. foi o caso da minha irmã. Então, a minha irmã, que é a Nelly, veterinária, inclusive, nesse momento, ela largou um pouco a profissão dela para poder também focar no negócio da família, porque foi uma coisa que foi ampliando muito rápido e precisava das duas à frente do negócio. Então, hoje, eu e ela somos a Euforia, né? A gente, junto com as meninas que trabalham aqui conosco, somos a loja Euforia. A gente inaugurou em meio à pandemia, o que foi bem complicado, bem difícil, porque não sabíamos exatamente como que íamos fazer isso, né? Tínhamos uma inauguração, tínhamos um projeto, um valor investido que era razoavelmente alto para nós, e tinha um outro projeto que seria a Euforia Kids, que é a que nós abrimos agora em junho, onde era o espaço da Euforia no Sarasvati. Então era tudo tínhamos muito receio por causa da pandemia, do coronavírus, mas nós optamos por ter coragem, por empreender, por investir. E assim, são tempos de crise que se cresce. E essa frase, eu acho que não é só, a gente ouve muito, mas ela realmente fortificou nós. Nós como empresa, esse momento da pandemia, ele fez a gente saber quem que é o nosso público, o que nós queremos, o que nós vamos fazer. Então a loja hoje ela acabou se tornando uma referência, né, local, regional, mas tudo isso começou lá atrás com uma história que não é só flores, né?
É, é, nós vamos sortear daqui a pouco um vale desconto, um cupom, né, que vai dar desconto. Pessoal que está nos assistindo, fiquem atentos. Daqui a pouco a gente vai também ouvir o Leonardo Andrade aqui com a sua experiência. Bom, Marília, mas quando tu falas que a loja foi inaugurada durante a pandemia, né, no período da pandemia, tanto que chamou a atenção até da imprensa do Estado, e com matérias na imprensa estadual. Deixa eu mandar um abraço aqui para Leonir Sec, que estava aí dizendo que tá ok, que está nos acompanhando. A Liane Espanholi também dando os parabéns. O pessoal vai dizendo aí, a Anderson Bueira também. Bom, Marília, mas vocês chegaram em algum momento quando que vocês decidiram a data da inauguração e quando veio a pandemia? Eu imagino o tamanho do medo que deu em vocês. Vocês chegaram a pensar até em adiar isso ou não? Eu acho que não só como nós, né? Eu acho que todo empresário teve assim um momento que parou para pensar e agora o que vai acontecer, né? Então nós tínhamos o projeto, nós tínhamos a ideia era início de março, a gente decidiu ampliar a euforia. Então nós conseguimos uma sala, nós conseguimos um arquiteto diferente, que era o que nós queríamos para o projeto da loja. Nós tínhamos tudo planejado, tudo no papel. E quando foi sair no papel, que veio a nossa equipe que nós contratamos, que tinha alocado a sala, entrou a pandemia. Na verdade, ela já tinha, mas ela entrou forte ali por dia 12, 13 de março, né? Então, era exatamente quando nós estávamos começando. Então, abalou, né? Abalou, era um sonho muito grande e nós não sabíamos exatamente o que íamos fazer. Mas a gente sabia que não podia desistir, que nós tínhamos que seguir em frente. Uma, por causa do financeiro, nós já tínhamos investido esse dinheiro, não tinha como voltar atrás. Outra, porque tinha pessoas que também dependiam de nós, né? E era um sonho, então a gente não podia desistir. A gente teve que nos organizar da melhor forma possível. A gente fez uma inauguração dentro da data prevista, claro que atrasou em torno de uns 15 dias, porque a equipe que executou a obra, parte da equipe era de Porto Alegre. Então lá realmente tinha fechado tudo, né? Então atrasou realmente 2 semanas. E nós estávamos nos organizando como que nós íamos fazer a divulgação em meio à pandemia, porque poderia ser visto de uma forma, daqui a pouco, não com bons olhos, né? Porque estava todo mundo com receio, como assim, vamos sair de casa, não vamos, vai ter festa, não vai. Então, assim, o que nós pensamos? Vamos fazer 3 dias de inauguração, que foi o que a gente fez, que foi quinta, sexta e sábado, e vamos ter todos os cuidados possíveis, né? A gente foi para fora, a gente se inspirou. Farroupilha, nesse meio tempo, as maiores malharias do Brasil estão em Farroupilha e a gente foi para lá para ver como que eles estavam fazendo, né? E lá eles têm todo um cuidado. Então, antes de você entrar na loja, você limpa os calçados, além do álcool e gel. Tem um termômetro que media a temperatura da pessoa. Isso tudo a gente trouxe para a nossa inauguração. Então, a gente media a temperatura da pessoa antes dela entrar no espaço, os copos eram descartáveis, tinha máscara disponível para as pessoas, caso elas quisessem trocar. Tivemos todo um cuidado com isso, mas a gente não desistiu. Em certos momentos nós pensamos, a gente pode ser criticado por estarmos inaugurando um projeto, né? Enfim, mas ao mesmo tempo nós pensávamos, precisa de coragem para fazer isso. Porque se você vai abrir um novo negócio, no caso foram 2 novos negócios, em tempo de pandemia, em tempo de crise, onde está todo mundo fechando, onde está o pessoal demitindo, nós estávamos contratando, estávamos inaugurando, isso nos fortaleceu como empresa, nos fortaleceu como ser humano e nos ensinou também, né? Então deu tudo certo, assim, foi um sucesso, a inauguração não teve problema nenhum, foi muito bacana. E a loja ela vem crescendo e aprendendo junto com a pandemia e com a crise também. Nesse raciocínio, nessa linha aí, claro, vocês tinham uma expectativa, imaginavam um volume de vendas pós-inauguração, mas também tinham consciência do cenário da crise e da pandemia. Esta situação do volume previsto, do volume revisto por causa da pandemia, nesse balanço, Marília, como é que está nesse momento? Você se surpreendeu ou não? Vocês estão com expectativa melhor do que se imaginava por causa de tudo que está acontecendo ou está dentro daquilo que vocês imaginavam também? Porque a partir do momento que vocês tomaram uma decisão com a coragem dessa,
evidentemente que ela foi tomada bem com os pés no chão, sabendo também que era uma incerteza do que vem daqui para frente, né? Exatamente. Nos surpreendeu. Foi muito positivo. Assim, a Vacaria recebeu Euforia, a nova Euforia, o nosso novo projeto, de braços abertos. E isso foi muito bom, foi muito acolhedor. Então, nós prevíamos um faturamento e nosso faturamento do que era aumentou 50%. Então, nosso faturamento, ele, bem dizer, dobrou. Nossas expectativas foram muito maiores do que nós pensávamos, porque era a época de pandemia, então as pessoas que vieram para a inauguração, elas vieram para comprar. Então isso favoreceu para o faturamento, né? Porque mesmo que tivessem vindo aqui na loja para conhecer, as pessoas acabaram levando alguma coisa, né? A gente trabalha com vários tickets médios de valores. Tinha desde acessórios até uma jaqueta da Colômbia. Então, são valores agregados, mas todo mundo que veio acabou comprando. E isso fortaleceu para o faturamento, né, do primeiro mês. Agora nós estamos entrando no segundo mês da euforia. O faturamento, a nossa meta, também está dentro do padrão que nós estávamos nos organizando. Apesar de da outra semana ter parado, né, ter dado bandeira vermelha para nós. Então, tudo isso se não tivesse, seria de repente muito melhor, nós não sabemos. Mas dentro do nosso cenário, a gente só tem a agradecer, a gente tem trabalhado da forma que a gente tem estamos aprendendo, né? Então, no novo cenário, a gente tem evoluído junto com o que podemos. E aí eu acredito que isso é uma soma de atendimento da nossa equipe. Estamos todos ali no WhatsApp, no Instagram, estamos fortalecendo as mídias sociais e trazendo as pessoas para perto de nós. E isso tem dado certo. Sobre essa questão das mídias, né, já falaste um pouco sobre o comportamento do consumidor local que entendeu, né, a proposta. Eu vi com um comentário que passou há pouco tempo também, que em meio ao caos, a coragem de vocês que realmente é de se ressaltar aqui. As estratégias de marketing, de chamar a atenção do consumidor, além das redes sociais, o e-commerce, vocês pensam nisso também? Como é que está esse trabalho de chamar o cliente para a loja, Marine? Uhum. Eu estava até assistindo uma live, eu achei muito interessante, Aldoir, que Rio, São Paulo, Porto Alegre, está tudo fechado. Onde as pessoas mais se encontravam, se movimentavam, eram nos shoppings, eram nos grandes shoppings. Agora, com isso tudo fechado, as pessoas estão aonde? Elas estão no online, elas estão no Instagram, elas estão no Facebook, elas estão nas mídias sociais. Só que a gente está ali com a telinha do celular e está passando. Então, isso tudo é muito rápido. A pessoa só vai parar e clicar se ela realmente se interessar no produto, se ela se interessar pela ideia, se ela se sentir próxima daquela empresa. Então, a gente busca isso. A gente conhece o perfil do nosso público, a gente acredita que estamos trabalhando com um público bem local, a gente trabalha muito com o comércio local, a gente tenta valorizar isso aqui, porque eu acredito que nós temos produtos nacionais e importados. Então, as pessoas, muitas vezes, essas pessoas compravam fora ou então compravam pela internet. E com a pandemia, isso é uma coisa do ser humano. Isso é uma coisa que a gente viu, não só conosco, mas que fortaleceu o comércio local. As pessoas, antes de comprarem pela internet de uma outra empresa que você nunca viu na vida, que você não sabe quem trabalha naquela empresa, você opta daqui a pouco por pagar, às vezes, o mesmo preço ou um pouquinho mais, mas comprar de uma empresa local, uma empresa que está, daqui a pouco, trabalhando um amigo seu, um parente. Então, isso tudo, as pessoas também começaram a se conscientizar e valorizar o local. Isso é muito bacana. Que legal. Quais são as perspectivas que vocês projetam para os próximos meses, né? Quem passou por essa turbulência, depois o mar, esperamos que seja um mar um pouco mais calmo, né? Quais são as perspectivas que vocês têm de planejar para os próximos meses? Né? Sim, é positiva, né, Aldoir? A gente pensa que acreditamos que o inverno ali, o que poderia para a pandemia, o pior aconteceu já, né? Já passou. Pode ser que agora mais as próximas semanas sejam um pouco ainda difíceis, mas eu acredito que agosto, setembro, as coisas vão melhorar. Isso também é uma mensagem que eu deixo aqui para os meus colegas empresários,
para aquela pessoa que tem aquela loja, que seja aqui no centro, que seja no bairro, uma mensagem de fé, de esperança, que isso tudo vai passar e que nós vamos ter que saber trabalhar do melhor formato e aprender com essa pandemia, porque eu acho que diante das crises a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então a gente deixa essa mensagem que vai ser positivo, que vai passar e que vamos estar juntos e que logo, se Deus quiser, a gente vai poder estar comemorando e se abraçando, né? Como é que a gente vai sortear o cupom aí de desconto? Vai ser um brinde, então, para os nossos sim. internautas que estão assistindo. Isso aí. Então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai pedir para o pessoal que está assistindo nós, pode fazer um print agora mesmo da tela, eu e o Aldoir aqui conversando, faz um print e nessa quinta-feira e sexta-feira vocês podem virem na quarta, né? Quarta, quinta e sexta vai estar valendo esse vale, que é menos 15% off. Então você vai ter 15% de desconto, tanto na Euforia, que fica aqui, que é a nossa nova loja, e na Euforia Kids, que é no Sarasvati. Então, esse 15% de desconto vocês vão estar printando, tragam aqui, na hora da compra a gente efetua esse desconto. E assim, Aldoir, eu queria aproveitar, né, esse espaço também e agradecer a Vacaria por ter aceitado a nossa ideia, por estar aceitando, estar aderindo assim às novas ideias. Uma coisa que a gente vê bastante também, que é o comportamento do consumidor local, que era uma coisa que nós havíamos conversado. O que nós estudamos muito e sentíamos que o consumidor local, ele é carente. Ele é carente de um bom atendimento, ele é carente de um espaço bacana, de qualidade com preço junto, porque às vezes as pessoas aqui em Vacaria tinham algumas marcas, mas elevavam os seus preços. Então isso acaba dificultando, né? Às vezes a gente quer que a pessoa compre no comércio local, mas não pensa nesse outro fator. Então, assim, até também dou como dica para os meus colegas, para os meus concorrentes, enfim, a questão do próprio atendimento. Eu vejo que a Vacaria é muito carente de um atendimento, sabe? Então nós focamos isso. Nós queremos que as pessoas que entrem aqui na Euforia, tanto na Kids quanto na Adultos, sejam bem recebidas. O nosso treinamento é para que as pessoas, você trate todo mundo igual. Todo mundo é igual aqui. E isso é para a vida, né? Para tudo na vida a gente deve pensar assim. Então, a gente quer deixar essa mensagem, que a questão do atendimento, eu acho que era uma coisa muito carente em Vacaria. A questão que a gente fez diferente também, que aqui no nosso espaço tem um café, que é bem bacana, que daqui a pouco o cliente hoje não está afim de comprar, mas ele está afim de conversar, tomar um café, então ele pode vir aqui para a Euforia também. Tem o espaço Kids, que é muito bacana. Nós vimos isso muito em outras cidades maiores, né? Os pais podem virem comprar tranquilos e as crianças ficam nesse espaço brincando. Então a gente também tem que pensar nessa parte diferente, né? Porque a gente, muitas vezes, nós, empresários, julgamos que as pessoas saem de Vacaria para comprar ou para fazer outras coisas, mas é porque elas são carentes, na verdade. Porque aqui em Vacaria não tem tantas opções. Daqui a pouco, não com muito dinheiro, a gente pode inovar, a gente pode pensar em outras coisas e trazer para cá. E o pessoal vai, com certeza, vai gostar e vai saber valorizar isso. Olha, que legal. Essa era a ideia da gente, né? Trazer um pouco das experiências, das estratégias utilizadas de quem está no mercado empreendendo de forma diferente, trazendo novidade para a Vacaria. Nós vamos conversar com o Léo antes, lembrando que você que faz um print da nossa página, da nossa live nesse momento, né? Um print do ao vivo, do aqui no Instagram, depois vai estar no YouTube. Lá no YouTube não vale. Vale aqui do Instagram. Faz um print e leva lá nas duas lojas que vai ter o desconto, né, Marília? Muito obrigado, hein? Sucesso. Isso aí, um beijo, Aldoir. Tudo de bom, pessoal. Um abraço. Muito bem, muito obrigado. Eu vou desconectar aqui a Marília, porque a gente já vai sair para entrar aí com o Leonardo. Que exemplo legal, né? Empreendedores, jovens empreendedores aqui de Vacaria. O Leonardo está por aí, já pode nos chamar, que daqui a pouco a gente já conversa também. Deixa eu ver se o Léo já está por aqui. Ainda não, deixa eu ver se eu localizo o Léo. Ele chama, dá um grito aí para que a gente possa bater um papo, Léo, a respeito também da LA Uniformes, né? Ouvimos aí a Marília Gasparini, que é a sócia proprietária da Euforia, e também agora a Euforia Kids, que são duas lojas que estão aqui em Vacaria. São exemplos importantes que a gente está vendo aqui conosco, portanto. Tá aí o Léo, vamos lá então, bater um papo com o Leonardo Andrade, também nesta noite aqui. Lembrando que você fez um print da live anterior, vai lá e confere os descontos lá com a Marília, lá na Euforia. Tanto a Euforia Kids como também na nova Euforia. Daí, Léo, Leonardo Andrade, tudo bem, cara? Noite. Tudo tranquilo. Boa noite. Trabalhou muito hoje ou não?
Bah, hoje foi pegado aí. Aceleramos um processo aí para estar na live aí. Honrado com o convite. Simplesmente por estar com uma pessoa maravilhosa como a Marília, né? Pessoa que empreende na cidade. Fiquei honrado com o convite, um pouco surpreso, até pela questão da pouca idade, mas esperamos ter um pouco de bagagem e trazer um pouco de conhecimento para o pessoal que está vendo essa live no momento. Você tem a graduação já concluída em administração, né, Léo? Correto, eu sou formado em administração de empresas pela Faculdade de Caxias do Sul. Acabei me formando agora em fevereiro, então foram 5 anos na caminhada aí. Eu sempre falo que a faculdade ajuda muito, mas realmente o que me ajudou foi ter estudado a teoria e ter executado na prática durante a faculdade. Eu acho que se eu não tivesse executado durante minha faculdade, eu não estaria preparado como eu acredito que eu estou hoje, mas sempre aprendendo, né? Acho que cada dia a gente pode evoluir um pouquinho melhor. Certo. Bom, você já fez o estágio, a teoria e a prática junto. O estágio já foi na própria empresa, né? Bom, nos fale um pouco mais, quando que surgiu a LA Uniformes, né? Porque a Marília falou antes que ela também trabalhou um pouco né? A Marília veio da publicidade e agora tem o auxílio da irmã, que era veterinária. Mas isso é importante também, depois eu vou até falar da questão da participação da família, e a Marília falou até da Cláudia também, da mãe dela. E você, Léo, como iniciou, né? Como que foi que iniciou a LA? Quanto tempo tem a LA? A LA tem no momento 2 anos e meio, estamos quase indo para o terceiro ano. Então, minha história é um pouco complicada, né? Eu, com 16 anos, fui jogador profissional do nosso Grêmio Esportivo Glória. Então, joguei 2 anos no profissional, até quando o Glória teve o acesso, eu estava no elenco. Então, com 18 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa familiar. Eu, como a Marília, meus pais também são empreendedores. E a gente acaba se criando no ciclo do comércio e é difícil não atuar nessa área, né? Porque a gente acaba vendo nossos pais se esforçando, vendo as conquistas que eles têm com o tempo. Então, dos meus 18 anos até os 20, eu trabalhei na empresa familiar, que é a empresa RCA, que significa Roberto Carlos Andrade, que é meu pai. Então, eu pude trabalhar em todos os setores da empresa, desde a questão de venda, questão de entrega, separação de pedidos. Então, eu conheci a empresa como um todo. E quando eu estava quase completando 20 anos, eu resolvi que eu queria seguir com meus próprios passos. Que é a minha marca que está aqui, é LA, que é Leonardo Andrade. Um pouco do meu pai também, que é RCA, Roberto Carlos de Andrade. Então, eu quis construir a minha marca. Em vez de ficar só na sombra da família, eu sempre quis ter um negócio meu. Então, com o tempo, eu fui amadurecendo e a partir do momento eu decidi que seria um momento adequado para tentar entrar no mercado, né? E o mais difícil é o começo, né? Então, faz 2 anos e meio que a gente está começando e quando realmente eu comecei, ninguém me conhecia, ninguém conhecia a minha empresa. Então, eu tive que provar e até hoje tem que provar para todo mundo que a gente tem um produto bom, um produto de qualidade e tem mercado para atuar em vacaria também. A decisão de qual ramo, né? Qual segmento você iria atuar? Saiu como? Foi quando que ocorreu essa decisão? Que bases tu levou para essa decisão? A decisão, na verdade, ela foi uma decisão muito rápida. Eu até comentei na minha live passada que eu estava um dia de noite, eu não conseguia dormir e eu queria comprar um moletom para mim, um moletom da faculdade. Aí eu acabei comprando um moletom da administração e cheguei na faculdade, todo mundo pedia quem tinha feito o moletom, onde é que eu tinha feito. E em questão de 2 minutos eu tinha cinco interessados em comprar o moletom. Então eu tive a ideia de dizer que eu era a empresa que estava fabricando o moletom, que o pessoal podia comprar diretamente comigo. Na verdade, eu não tinha empresa no momento, mas eu tive um insight, tive uma ideia. E a partir daquele momento que eu fiz 5 moletons, os moletons chegaram. Tive um fornecedor de qualidade, que eu trabalho com ele até hoje. Então, numa turma de 40 alunos, todos quiseram comprar os moletons. Então, o meu curso era administração. Começou com uma brincadeira. Aí, a partir daquela primeira venda, todos os cursos da UX, no caso, agronomia, direito, ciências contábeis, quiseram comprar meu moletom. Então, em questão de um mês, eu já comecei a vender, 150 moletons. Muito fácil, assim. Não digo fácil, mas, eu tive uma ideia que ninguém tinha tido na faculdade. Aí, algumas empresas começaram a me ligar e eu comecei a profissionalizar meu negócio, que é o que eu venho fazendo com o tempo agora. Então, foi uma ideia, em questão de 1 minuto, eu montei uma empresa e surgiu meio que aleatoriamente, assim. Não tinha feito uma pesquisa de mercado, mas como eu vi que deu um retorno muito rápido, eu achei super interessante investir no negócio que eu estou até hoje. Interessante, foi uma demanda sua, de como cliente, né? Que não tinha e viu e percebeu que também era de muitos, e muitos. E aí, Sim. depois, e aí a expansão foi gigante, né? Foi rápida, como disseste.
Depois também entrou para as escolas, e aí foi todo que é tipo de segmento agora. É que nem como na questão da gente ser um pouco mais jovens, né? Eu tinha bastante contato com o pessoal da minha idade, então a gente, em vez de esperar o cliente bater na nossa porta, a gente faz bastante visitação nas empresas, né? Então, os próprios colégios em Vacaria, a gente acabou visitando todos os colégios esse ano. Até esse ano a gente teve bastante prejuízo na questão de moletons, né? Que a gente tinha bastante negociação em aberto e com paralisação nas escolas, a gente não teve um retorno que gostaria, né? Por causa de uma pandemia, até foi um motivo que nos pegou de surpresa, ninguém estava preparado, mas no momento de surpresa também há novas oportunidades, né? Muitas empresas também começaram a fazer máscaras personalizadas, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado que eu poderia vender e ter uma certa rentabilidade, né? Então, acho que a gente vai trilhando nosso caminho conforme os obstáculos vão aparecendo. Então, a gente não tem, hoje em dia, uma área específica dos uniformes. A gente consegue atingir desde o pessoal dos colegiais e desde empresas, né? Desde casaco de soft, jaqueta, entre vários produtos que a gente consegue atuar na cidade. Estamos falando aqui com o Leonardo Andrade, um jovem empresário, você está ouvindo um pouco da história dele, e que se adaptou às mudanças de mercado também. A pandemia chegou, os uniformes pararam por causa da questão da pandemia, já surgiu uma outra demanda, e que aí tem que estar atento também para atender essas demandas de mercado. Bom, e quais são as estratégias, Léo, que tens usado aí para divulgar a marca, que não chega a ter 3 anos, né, ainda? Então, na questão da marca, a gente está numa aposta também nas mídias sociais, né? No Facebook, a gente está com 3.300 seguidores, eu acredito, e no Instagram estamos chegando a 2.100. Então, em Vacaria, a gente tem duas demandas bem diferentes, né? A demanda do Facebook, a gente tem um público na faixa de 35 a 55 anos, que a gente consegue fazer um investimento adequado para atingir aquele certo público. E nas mídias sociais, como o Instagram, a gente já tem uma pegada um pouco mais alternativa, um pouco mais saindo do tradicional, porque o público que a gente consegue atender é na faixa de 18 a 24 anos. Até na questão de 16, o público também já está um pouco consumista, né? Então, a gente está atento ao mercado, está atento ao nosso perfil do cliente. Então, a gente tem essas duas mídias sociais bem ativas. E eu aposto muito no marketing digital, que eu acredito que vai ser já está sendo uma tendência, né? Eu acho que as empresas que não aderirem à mudança estão adeptas ao fracasso. A pandemia, né, trouxe que tipo de lição, além, evidentemente, dessa questão do mercado mudar um pouco o foco do produto, mas você chegou até a fazer investimentos durante esse período da pandemia também, Léo? Ou a pandemia te fez botar um pouco o pé no freio, sim? Não, na verdade, eu acho que a pandemia está um pouco para testar a gente também, para ver se a gente está realmente preparado no momento. Eu acho que antes da pandemia, acho que todo mundo reclamava um pouco de tempo, né? Eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho tempo para planejar e nem para executar. Então, para mim, foi um momento de muita reflexão. Eu consegui ver quais eram os pontos negativos e pontos positivos que minha empresa estava oferecendo no momento. E em nenhum momento eu parei de investir. Até acabei investindo um pouquinho mais. Até eu escutei conversas da Marília, né, na questão das mídias sociais, porque a gente tem um projeto de atender o e-commerce, né? Que o e-commerce não seria uma questão apenas de vacaria, né? Hoje o Facebook e o Instagram da Ilha Uniformes, ela tá, eu digo, na questão de 90% focado em vacaria. Então a gente está montando um e-commerce com uma marca diferente, o nome da marca é Different Power, que é poder diferente em inglês. A gente vai pegar uma pegada mais jovial, uma pegada mais alternativa e vamos estar investindo na mídia social. A gente já começou a desenvolver o site. Até 3 semanas atrás a gente fez um ensaio fotográfico com a empresa F18. Até dar os parabéns para eles, que são uma baita empresa. A gente reuniu 30 pessoas da cidade, né, de modelos da cidade, pessoas com um perfil bacana para a gente poder fazer umas fotos. Então a gente também valoriza o pessoal da cidade, né? Acho que quando a gente vai fazer um projeto, a gente não pode buscar só pessoas que não são de Vacarias, né? Então a gente quer priorizar o pessoal da cidade e fazer um projeto, tentar atingir nível Brasil, não apenas Vacaria. Certo. Isso foi feito agora nos últimos dias. Muito bem, muito legal. Mesmo com a pandemia. Mesmo com a pandemia. Então, há 3 semanas o pessoal usou álcool em gel, o pessoal usou máscara. Então, a gente conseguiu reunir um público legal de pessoas para fazer uma sessão de fotos. E estamos agora com o Danilo Ciota, que é o nosso assessor de marketing, que está desenvolvendo o projeto no nosso site. Bom, isso é o e-commerce. Você acredita que é um nicho de mercado bastante interessante também? É que nem eu venho comentando que o e-commerce, em alguns setores, ele teve mais de 150% de crescimento.
Até no ramo alimentício e de bebidas, ele conseguiu atingir 300%. Então, agora é o momento que muitas pessoas estão trabalhando em home office, que acabam não tendo a oportunidade de poder trabalhar, né? Depende da bandeira de cada localidade. Então, como a Marília conversou, todo mundo está no celular, né? Todo mundo está passando e realmente tem que fazer um marketing que possa chamar a atenção das pessoas para as pessoas comprarem aquele produto. Então, a questão da pandemia, eu acho que ela trouxe muitos benefícios, né? Teve alguns prós e contras, mas para quem souber atingir e buscar as oportunidades adequadas, ela vai ter um retorno bem positivo. Porque a questão das mídias sociais e questão do e-commerce são situações que elas não vão acabar depois que passar a pandemia. Elas só tendem a fortalecer, né? Então, acho que a questão do marketing digital e do mercado nunca vai estagnar e sempre tem um crescimento um pouco maior. Uhum. Bom, o consumidor, então, vocês já têm bem mapeado aí, essa é uma questão interessante, o perfil consumidor de vocês. Sim, com certeza. Essa E é até uma... a questão do perfil varia muito também do produto, né? Como a gente tem vários segmentos de produtos, que nem eu falo que é a questão das escolas, que é o público jovem, né? Que a gente consegue atingir desde a questão de nono ano e terceiro ano, e a questão das empresas que se tornam pessoas um pouco mais velhas, na faixa de 30 a 55 anos, que é o público que o Facebook atinge bastante também. Você está contente, satisfeito com o caminho que tomou para a sua vida, Léo? Ah, com certeza. Todo dia, eu até comentei esse dia com alguns amigos meus que, para mim, a segunda-feira, alguns anos atrás, era sinal de preguiça, de não querer trabalhar. Então, hoje, segunda-feira, não apenas por ficar falando por bonito, mas eu realmente me sinto motivado e eu tenho meus objetivos e minhas metas. Então, todo dia eu acordo motivado para poder conquistar meus objetivos. Legal. Interessante que o seu pai tem um ramo, né, o seu irmão outro, e você partiu para um nicho de mercado que surgiu assim numa noite que perdeu o sono. E minha mãe também tem outro ramo diferente. Então, a gente trabalhou um pouco todo mundo junto e agora a gente resolveu expandir os negócios. Cada um, por enquanto, está seguindo seu caminho e acredito que todos estão tendo sucesso no momento. Então, eu tenho que agradecer meu pai também por ter me colocado numa faculdade boa e ter feito alguns ensinamentos. Até estar acompanhando a live, mandar um abraço para o seu Roberto Carlos de Andrade. Então, como você falou, eu me sinto feliz e motivado. Eu acho que cada dia eu estou conquistando um pouco do meu caminho, que ninguém conquista do dia para a noite, né? Então, é muito questão de trabalho e de meritocracia. Que eu acredito que nada cai do céu. E muitas pessoas também reclamam do mercado de vacaria, que vacaria não tem potencial. Eu acredito que as pessoas que falam que vacaria não tem um potencial econômico é porque realmente não trabalham, não vão atrás de seus objetivos. Deixa eu trazer um dado aqui sobre essa questão, que é um dado que está disponível, inclusive, no site do Sebrae, dados do Sebrae e que são relevantes, que quando eu fui ver esses dados, outro dia falando aqui com o professor João Paulo da UX, inclusive, do curso de administração, em que Vacaria hoje ocupa a 34ª posição entre todos os municípios do Rio Grande do Sul no item chamado poder de consumo. Estes índices que fazem certamente com que grandes redes venham para Vacaria. O pessoal de Vacaria tem que acreditar que aqui há um poder de consumo, claro que isso era antes, mas tende a continuar, né? De repente por outros meios, mas enfim. Mas Vacaria hoje dentro do estado possui, né, um poder de consumo muito interessante. É interessante que você consiga posicionar o teu produto de uma forma correta no mercado que gere, né, a atenção do cliente. E aí a Marília falou uma outra coisa, que é a questão de atendimento. Você também percebe isso, Léo, que daqui a pouco o atendimento também passa a ser, claro, tem que ter um bom produto, mas também um bom atendimento. Que nem como a Marília comentou ali, eu acho que todo cliente é um pouco carente da atenção do seu proprietário, do seu vendedor. Eu mesmo já fui em alguns lugares que realmente não gostei do atendimento. Não sei se às vezes as pessoas acabam não tendo um treinamento adequado. Eu acho que também o gestor tem que estar um pouco mais próximo dos seus funcionários. A gente não pode só cobrar do funcionário que não tem um bom atendimento, porque eu acho que a pessoa que está se sentindo realizada no trabalho, ela realmente vai atender e vai suprir a demanda do consumidor. E o consumidor, ele é muito exigente, né? Então, se tu acaba tendo um tratamento adequado com ele, ele vai ser fiel e vai retornar para ti. E se tu não tiver um tratamento adequado, o cliente simplesmente vai sair da tua porta e nunca mais vai entrar e vai fazer um marketing completamente negativo sobre a tua empresa. Então, tem que estar muito atento à questão do atendimento, porque é uma carência, acho que todo mundo merece ser bem atendido, como a Marília falou.
no meu estabelecimento também, a gente não tem nenhuma diferença de classes sociais, a gente trata todo mundo da mesma forma. Eu acho que esse é o primeiro caminho, a gente ter humildade e tratar bem as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Bom, já adiantaste então algumas coisas que estão aí pela frente. Quais são as perspectivas que tem, Léo, daí para até o final do ano, assim? Porque já estamos ingressando no segundo semestre, né? E a gente não sabe quando vai ser aí o final da pandemia. Tomara que seja rápida, mas enfim, isso vai ter um impacto econômico aí por alguns anos ainda. Mas enfim, quais são suas perspectivas para o futuro aí? Cara, Aldoir, as nossas perspectivas são realmente muito positivas. Eu acho que as maiores turbulências estão passando, ou se não já não passaram, a maior questão de prejuízo, que foi a questão do medo de não saber o que fazer, na questão de parar de investir. Eu acho que o investidor nunca pode parar de investir em tempos de crise. Eu acho que em tempos de crise são as pessoas que se reinventam, que, como diz a frase, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, são em tempos difíceis que as pessoas conseguem se reinventar e acabar tendo uma oportunidade. Onde ninguém vê oportunidade, às vezes a pessoa acaba tendo um insight e consegue ter uma oportunidade melhor que as outras pessoas. Então, a perspectiva nossa é de crescimento, porque a gente não parou de trabalhar. A questão das mídias sociais, a gente vai continuar investindo forte. Então, a gente tem o setor da LA Uniformes, que é especializado em personalizados. Então, a partir do mês que vem, a gente vai ter a Different Power. Então, a gente vai ter duas empresas em uma só, que são completamente diferentes e vão atingir o consumidor final, que hoje a gente não tá atendendo muito. Bom, Different Power em Different Power, poder diferente certo. em inglês. Muito bem. Que logo, logo está, então, com o seu e-commerce também dentro dessa nova plataforma. Interessantíssimo isso. Esta era a ideia dessa live da noite aqui, dessa noite, trazer duas experiências. É evidente, gente, que tem outras experiências acontecendo na cidade com jovens, à frente ou não, né? Enfim, independentemente da idade, o pessoal está inovando. E quem ganha, evidentemente, que é toda a comunidade, é o consumidor local, sem dúvida nenhuma. Até porque, pós-pandemia, já tem os especialistas dizendo que a questão do local ainda vai ser muito mais valorizada. Deixa eu enviar um abraço para o pessoal da Rádio Ancorados Online, que é a rádio lá dos estudantes do irmão Getúlio, lá do professor. São seus clientes lá, inclusive. Exato. E eu estarei com eles uma aula online, tudo é online agora, estarei com eles lá falando sobre comunicação na quinta-feira, às 9 da manhã, só para eles, né? Mas de uma forma online, que vai ser uma experiência diferente também. Muito bem, Léo, um abraço para ti, para sua família, né? Assim como também a família da Marília. As famílias são importantes, dão um suporte neste momento e ajudam a seguir. Até ia perguntar para vocês, no seu caso aí, que nos almoços de domingo, vocês conversam o quê na hora do almoço? Não é sobre negócios? Na verdade, a minha família é eu, Roberto Carlos, André de Andrade e Vinícius de Andrade. Então, almoço de família, às vezes a gente tem que dar uma segurada um pouco, porque a gente está toda hora falando de negócios. Então, a gente está almoçando falando de negócios, dormindo falando sobre negócios, tomando café falando sobre negócios. Então, graças a Deus, nossa família é muito proativa e está sempre em busca de resultados. Claro, às vezes a gente tem um momento de lazer, como tem o nosso neto Miguel ali, que faz uma correria, deixa todo mundo alegre. Mas tá certo, a questão do negócio é repetitivamente, todo dia a gente troca uma ideia sobre o negócio e a questão é involuntária, a gente nem consegue parar um pouco de falar sobre o negócio. O Marcelo Bombarda, muito obrigado, Marcelo. Grandes empreendedores, diz ele, que estão de parabéns. Marcelo Bombarda aí do Sicredi também, uma entidade importante dentro do negócio local, aí o Sicredi. Bom, todo o pessoal que a gente viu vários comentários, realmente é legal, né? A ideia é mostrar para a comunidade os empreendimentos que estão aqui e que estão atravessando essa turbulência, esse período de crise, com inovação, né? Inovando, enfrentando esses desafios. No meu canal no YouTube, vai estar daqui a pouquinho lá disponível também, para quem não acompanha toda a entrevista, as duas entrevistas dessa noite, que foram muito legais, você pode acessar lá. Leonardo Andrade, um prazer enorme bater um papo aqui contigo, sucesso. Então tá, sucesso mesmo, obrigado pela live ali, também dar os parabéns pela Marília, pelas palavras, eu acho que todo dia a gente pode aprender um pouquinho mais e deixar um conselho para as pessoas que querem realmente empreender, corram atrás de seus sonhos, por causa que a gente nunca vai, se a gente ficar esperando as oportunidades, às vezes acabam passando. Então, corra atrás dos seus sonhos e se você acredita no teu objetivo, corre atrás que realmente vai valer a pena. Então, um abraço a todos aí. Aldoir, obrigado mais uma vez, me sinto honrado. Espero a gente estar trocando uma ideia novamente. E até nos almoços de domingo no piquete lá. Então, tamo junto, meu amigo. Forte abraço aí. Até a próxima aí. O
O Rafael Deon tá aí, tá lá em Minas, né? O Rafael também tá nessa área. Vai ter que te ajudar a vender lá para Minas. Não, vamos trocar uma ideia assim, geração de 97 e tá firme e forte aí. Um abraço pro seu Roberto, Então, tá. também Carlos de Andrade. Um abraço, Léo. Não, pode deixar. Até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Isso é importante, gente, a participação do Leonardo Andrade, da LA, e vem a nova empresa já, né, para atender essa demanda do e-commerce, e também da Marília Gasparini, sócia proprietária da Euforia Kids. Você que fez durante a live da Marília, que fez aí o print, né, pode passar lá na loja, nas duas lojas e ter um desconto nas suas compras. Gente, muito obrigado. Um abraço para a Janaína também lá em Caxias do Sul, que está nos acompanhando. Enfim, todo o pessoal que participou da live aqui. Um abraço para todos vocês. Um abraço para a Cláudia. Enfim, na próxima quinta-feira, atenção, quem vai votar e quem também vai ser candidato nas eleições. O especialista em direito eleitoral, o advogado João Henrique Leone Ramos, e também o promotor de justiça, promotor eleitoral Luiz Augusto, estarão aqui conosco às 8 da noite para a gente falar sobre as eleições, as fake news, os prazos e tudo que vai acontecer nas eleições deste ano de 2020, inclusive até o calendário eleitoral. A Adri Cita, que também está aqui conosco, a Adri, muito obrigado, Adri. Gente, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, até quinta.